Olá, bem-vindos de volta ao curso de Estatística Aplicada à Experimentação, o básico. Nessa videoaula, a gente vai continuar conversando sobre correlação linear e aqui nós vamos aprender a fazer os cálculos das correlações, das regressões lineares, gerar modelo, R², utilizando softwares. Então, nessa aula, eu vou trabalhar com um conjunto de dados, que eu peguei do próprio R, das bases de dados do R, que é o Tooth Growth. Nesse conjunto de dados, o que ele traz para a gente foi uma experimentação realizada com a administração de quantidades variadas de vitamina C em cobaias para se verificar a influência da vitamina C no crescimento dos odontoblastos das cobaias. Basicamente, eles estão vendo aí as células que vão dar origem, que vão formar os dentes desses roedores. Eles não só administram doses diferentes de vitamina C, como também administram essa vitamina C de duas formas. Uma, apenas suplementando a ração basal com a vitamina C diretamente, e outra através da oferta de suco de laranja. Então, aqui, basicamente, a gente tem aí a oportunidade de avaliar duas variáveis explicativas, ou independentes, que seria a quantidade de vitamina administrada e a forma de ingestão da vitamina C, a forma de administração ou a forma de suplementação, como eu chamei aqui na planilha de dados. E nós temos uma variável resposta, que é o comprimento aí dos odontoblastos, que na minha planilha eu coloquei o comprimento do dente, mas não é do dente efetivamente, sim, desse conjunto de células, tá? Então, essas respostas são as variáveis que são dependentes. Então, o que eu estou me perguntando é: o tamanho dos odontoblastos dependem da quantidade e da forma de ingestão da vitamina C, certo? Então, minha variável dependente, tamanho dos odontoblastos. Eu deixei o artigo que gerou o conjunto de dados disponível para vocês lá no Moodle. Então, a principal pergunta do artigo é se essa quantidade de vitamina C causa o crescimento dos dentes das cobaias, medida aqui através do tamanho dos odontoblastos. A forma de ingestão da vitamina C influencia, causa, tem efeito sobre o crescimento dos dentes? E aí, a gente lendo o artigo, é possível notar que os autores se perguntaram se a quantidade de vitamina C naquele experimento que foi traçado seria a única variável explicativa. Ou seja, há uma discussão de como esse experimento foi planejado para se evitar efeitos de variáveis ocultas, que a gente pudesse entender que era efeito da vitamina C, mas que não era. Basicamente, o que eles fizeram foi cercar as variáveis ocultas, ou seja, eles usaram o mesmo número de cobaias para cada uma das doses e formas de administração da vitamina. Usaram o mesmo número de machos e fêmeas para todas as doses, ou para cada tratamento que foi feito, eu tenho o mesmo número de machos e fêmeas. O intervalo de fornecimento das doses foi sempre o mesmo. Todas as condições foram avaliadas por 42 dias. Todos os tratamentos, todas as condições foram avaliados por 42 dias. E a metodologia de tamanho dos odontoblastos também foi padronizada. Então, quando a gente faz essas restrições, a gente aí está tentando realmente fazer com que a única variável explicativa atuando nesse experimento seja lá as que eu determinei, que era a quantidade e a forma de administração da vitamina C para as cobaias. Outra base de dados que nós vamos usar nesse vídeo é a base de dados que se chama IRIS. Essa base de dados traz para a gente medidas do comprimento de pétalas, larguras de pétalas, comprimentos de sépalas e larguras de sépalas para algumas espécies de lírios, que foram aí observados, nesse estudo. Então, só para vocês terem uma noção, para quem não é muito familiarizado com o termo, também não tem muita importância, porque a gente vai fazer, mas só para vocês terem ideia do que o estudo traz, ele está olhando a pétala em si do lírio e a sépala, as sépalas são esse conjuntinho aqui, vamos dizer assim, aquele verdinho que fica embaixo da flor sustentando a flor, Então, o estudo, ele mediu comprimento e largura da sépala, comprimento e largura da pétala, para diferentes espécies de lírios.
E aí a gente vai usar esse conjunto de dados para ver se existe aí uma relação direta entre o comprimento da pétala e a sua largura, né? O comprimento da pétala e o comprimento da sépala, a largura da pétala e a largura da sépala, o comprimento da sépala e a largura da sépala. Então, nós vamos buscar aí informações, né, sobre a existência ou não de relações diretas e lineares entre essas medidas para algumas espécies de lírios, tá? Então, nós vamos fazer o estudo da correlação e regressão linear utilizando o R e o Excel. E, basicamente, o que nós vamos fazer hoje é o cálculo do coeficiente de correlação, lembra o R? Gráficos de dispersão, nós já fizemos um pouco nas aulas de gráfico, mas nós vamos aplicar o conteúdo, nós vamos aplicar o conceito aqui. Nós vamos gerar modelos lineares e seus respectivos coeficientes de determinação, o R quadrado, lembra? Vamos fazer a avaliação dos resíduos e ainda vamos trabalhar com uma ferramenta bem interessante que se chama correlograma. E nessa unidade nós temos uma atividade relativamente simples, só para a gente treinar correlação, regressão, modelo linear, R quadrado, né, e tudo que a gente tem aí de implicação nessa teoria. E a gente vai trabalhar construindo curvas de calibração para análise de quantidade de glicose numa amostra qualquer que a gente tenha, tá? A metodologia para quantificar a glicose é uma metodologia chamada de DNS. Pessoal, vocês não precisam saber da técnica em si analítica, mas eu deixo para vocês uma leitura para quem quiser entender um pouquinho melhor o que a análise faz, né? Mas o importante é que na reação entre açúcar e o DNS, a gente gera compostos coloridos, né? Quando eu tenho pouco açúcar, a cor da misturinha vai ficar amarelo clarinho. Quando eu tenho muito açúcar, a cor vai ficar um laranja tijolado, tá? Então, eu gero aqui um gradiente de cor em que eu tenho um equipamento que mede essa intensidade da cor, um espectrofotômetro, tá? Então, o espectrofotômetro gera para a gente uma resposta em termos de absorvância dessa amostra, tá? O quanto ela absorve de luz num dado comprimento de onda. O que a gente precisa fazer no laboratório para conseguir quantificar o quanto de glicose eu tenho numa amostra é modelar como que a absorbância varia, né, se comporta em função da quantidade de glicose, ok? Tirar o modelo e aí eu posso fazer predições para diferentes valores de absorbância. Eu vou tirar quanto de glicose eu tenho na minha amostra. Curvas de calibração para esse tipo de análise, nós buscamos aí regressões que tenham R quadrado superiores a 0,99. Então, a nossa atividade vai ser nesse sentido de construir essas curvas de calibração, gerar um modelo, entender se aquele modelo está bom ou não, tá? E, logicamente, usar o modelo para fazer predições da quantidade de glicose que a gente tem numa amostra. Deixo para vocês as referências, que basicamente são as referências de onde nós tiramos as bases de dados do IRIS e do Tooth Growth. Tá? Então, nos próximos vídeos, nós vamos aplicar os conceitos de correlação e regressão utilizando o R e depois o Excel. Até lá!